13 mulheres vivendo como homem por um dia. Pode pensar no que deu, né? Elas queriam ter o prazer de viver um dia, né? De se sentir especiais por um dia e mostrar o quanto o homem é favorecido em tudo que ele faz, até no simples andar pela rua. Pois o homem foi criado, né? Assim, para ser o máximo, e a mulher foi criada entendendo que era isso, que até no andar na rua o homem era favorecido e que a mulher se afastava para os beldades, né, poderem passar. Então, olha, no começo essas mulheres estavam extremamente ansiosas, mas eu quero que você fique até o fim do vídeo, porque eu acho que você já está prevendo, igual eu, né, de começo, assim, já estava prevendo o que ia acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, já fica com a gente, já curte esse vídeo, não é? Faça essa ação para não correr o risco de você ir até o fim e você esquecer de curtir o vídeo. Já se inscreva, ative o sininho, confira a sua inscrição, porque está havendo uma desinscrição automática. Então, olha, ativa o sininho lá mesmo, vê se você está inscrito e fica com a gente para essa mensagem aí ser ainda mais impulsionada. Olha, foi criado lá nos Estados Unidos, um americano teve a ideia de criar a Sociedade dos Homens da Pensilvânia. Isso é desde 1989. E essas mulheres são extremamente masculinizadas, já são assim bem machudas mesmo, né? Já estão fora até do padrão natural do que é uma mulher, mas aí elas se reúnem, não é, para proteger, não é, o direito das mulheres. Olha bem, proteger o direito das mulheres, não é, contra os privilégios dos homens. Mas o que elas falam? Que essa Associação da Pensilvânia, e aí elas falam em tom de chacota, que essa entidade, que essa sociedade foi criada para proteger os direitos e os privilégios dos homens. Mas isso é na zombaria, né, que elas falam. Mas, na verdade, elas não querem nem direitos comuns, querem que elas sejam respeitadas acima do respeito que se dá a qualquer ser humano. Aí, para começar, lá no comecinho, gente, elas chegaram ansiosas, né? Elas foram assim, entrando assim, sabe? A gente percebia a ansiedade naquelas mulheres, correram logo assim, foram vendo lá os materiais de maquiagem, tinha um moço que ele estava lá já preparadinho para poder mostrar para elas alguns materiais que elas iriam usar. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, bem no início desse vídeo, olha o que acontece. Olha isso. Um bebê foi circuncidado, um bebezinho. E aí você olha a cara desse coitadinho desse menino. Ô dó, meu Deus do céu, que sofrimento. A carinha desse menino aí já era o prenúncio da tragédia que ia se tornar tudo isso que essas mulheres estavam fazendo, né? Depois elas não quiseram nem gravar mais, elas continuam fazendo esse tipo de coisa para lá, mas a gente não tem registro de que esteja disponível para as pessoas, porque o negócio não... Né? Vocês vão assistir, vocês vão ver o que aconteceu. Então, a carinha de bebê já era um prenúncio de tragédia, a coisa não ia ficar boa. E aí elas se reúnem e vão lá. A gente percebe que no meio das mulheres que vieram, tinha algumas mulheres assim, meio naturais, mas umas, né, meio já voltadas para esse lado aí, dessa tendência, dessa cultura woke, desse esquerdismo, do feminismo, mas todas tomadas pelo feminismo. Até porque essas mulheres queriam viver um dia especial, um dia de privilégio, sendo protagonistas. Elas iam poder andar na rua. Deu muito trabalho, porque elas tiveram que se vestir, que se arrumar, que se maquiar, sabe? Elas tinham de se produzir e ficar parecendo um homem. Era esse o que elas iam fazer. Elas iam ficar, até esqueci de falar, né? O que elas iam fazer? Elas iam se vestir como um homem,
né? De modo que as pessoas não distinguissem tanto, ou distinguissem o menos possível que não era um homem. E iam andar na rua, iam ir em algum lugar que elas quisessem, iam comer alguma coisa que elas queriam comer. Então, elas iam ir a lugares onde elas achavam que naquele lugar ali ia ter algum destaque a presença delas, para elas poderem se sentirem especiais e viverem um dia como homem. Então, deu muito trabalho, elas tiveram que aprender bastante coisa, tiveram que aprender a se maquiar ali do jeito que não se maquiasse tanto, ficasse parecendo um homem, colar barba no rosto, elas tiveram que colar barba, arrumar o cabelo do jeito que homem arruma, procurar andar do jeito que homem anda, mas o que eu achei ridículo, mas ridículo, foi uma hora lá de umas toalhinhas. Né? Eu pensei que eram toalhinhas mesmo, mas uma mesa cheia de toalhinha. E daí depois não era nem toalhinha, gente, era chumaço de algodão, que era para elas encherem um preservativo e fazerem a semelhança daquela, né, do órgão sexual masculino, e do tamanho que elas quisessem ali, que elas quisessem colocar, elas iam fazer. E ali, essa parte eu achei bem ridícula, bem lamentável mesmo, tanta confecção, tanto colocar, quanto ficar se mostrando, se exibindo com aqueles negócios. Ja, deiner ist ein bisschen furchteinflößend. Não é? Também elas tiveram que colocar faixa nos seios, e aí elas tiveram que passar mesmo essas faixas no seio, para as pessoas não perceberem que tinha peito, né? E daí, essa parte que eu já falei, né? Como que elas fizeram uma barba? Elas cortaram cordas, eu achei interessante isso. Cortaram cordas para fazer o pelinho, para fazer a barba. Depois teve um treinamento com uma bendita de uma mulher, assim. Aquela mulher, para mim, está mais para lá do que para cá de Bagdá, né? Ensinando a andar como homem, que para mim, de andar como homem, não anda nada. E fica difícil para uma mulher andar como homem, porque o homem tem os testículos. Os testículos do homem fazem o homem andar com as pernas na posição que eles andam. A mulher não tem. Então, por mais que ela queira imitar, não vai dar. Porque o que faz o homem criar aquele hábito de andar dessa forma são os testículos. E aí, né? Aí elas treinaram lá a andar como homem, aí a pronunciar, a falar, né? Mudar ali, né? O tom da voz para poder falar mais como homem. E aí não podia sorrir tanto também, tá? Eu estou aqui, ó, que eu não estou aguentando, pois foi um fracasso terrível tudo. E não podia sorrir tanto, porque o homem não sorri tanto. Ele sorri, mas em momentos específicos, no natural. A postura do homem é séria, por mais que seja um homem mais solto, mais livre, né? Então, olha, elas foram lá, se prepararam, né? Treinaram entre si. Ah, outra coisa, elas tiveram que fazer um roteiro. Elas iam ir aonde, qual era o nome delas, a idade que tinham. Esse homem era casado, era solteiro. Esse homem era um homem mais light, era um homem durão, sério. Que tipo? Elas iam ter de descrever ali quem era aquele homem, se ele, o nome da mulher, né, quantos filhos ele tinha, qual era o emprego desse homem, a profissão desse homem, porque também aí, a partir daí, elas iriam se paramentar para ficar parecida com esse homem. E, enfim, elas tiveram que criar o roteiro do que elas iam sair, o que elas iam fazer, o que elas esperavam, tá? E foram. Mas uma parte que eu achei muito interessante que eles botaram no VT deles também foi depois que elas foram lá, elas chegando na casa delas. As pessoas da casa assim, que horror, todo mundo estava rindo das mulheres, porque elas ficaram horríveis mesmo como homem. Não ficou um homem muito feio. Seria assim o homem que lá as feministas falam que é o homem D. Então, elas ficaram esse homem D lá, porque era em ordem decrescente mesmo, um cara muito feio. Hi, Mom.
outra coisa que eu fiquei assim chocada com o depoimento da formadora do grupo, falando que quando ela era pequena, ela formou esse grupo porque quando ela era pequena, ela via os homens passando na rua e as mulheres tendo que se afastar para os homens passarem. Gente, eu nunca vi isso na rua. Se você já viu isso alguma vez, um homem achar que ele é dono da rua e aí ele vai passar e a mulher tem que sair do lugar para ele passar, eu sempre vi o contrário. Eu sempre vi os homens dando lugar para a mulher passar e deixando os melhores lugares para as mulheres passarem, procurando meios de ajudar as mulheres quando elas têm de passar em lugares difíceis. Eu não sei como é que está o mundo hoje, mas no meu tempo, sim, e meu esposo até hoje é assim comigo. Então, eu não tenho essa história, não conheço essa história de um homem que tem de sair, que a mulher tem de sair para o homem passar na rua. Nunca vi isso que essa mulher falou, tá? E aí elas foram para a rua. Foi apenas um experimento bizarro. Gente, veja os trechinhos disso aqui delas na rua. Komm, meine Tochter. Wo ist denn hier drin? Da. Aber ich denke, über die Wumme. A barra c'è, però io c'è stato che sentire cose di Hätte ich gerne eine. Gente, pelo amor de Deus, vocês viram aí? Qual é a diferença delas para um homem normal? Todas as mulheres que participaram do experimento não sentiram diferença nenhuma, não se acharam especiais. Ao contrário, elas se acharam invisíveis. Elas falaram, será que os homens se sentem assim? Elas sentiram e elas foram andando pelas ruas e elas viram assim que ninguém nota. As pessoas olham para as mulheres, sim, olham para as mulheres por todos os motivos, pelo jeito, pela roupa, sabe? Olham porque está com uma criança, olham porque ela está atravessando a rua com uma criança, está empurrando um carrinho de bebê, mas os homens não são vistos. Não, é como se eles estivessem invisíveis ali na rua. Eles vão, voltam. E foi engraçado que até os homens perceberam que as mulheres ficaram olhando, porque teve um momento que elas estavam pesquisando para poder compor o seu personagem. E elas ficavam olhando para os homens na rua. Aí os homens se sentiam assim estranhos, eles olhavam para ver se estavam olhando para ele mesmo. Ficavam assim estranhos com o olhar, porque eles não são acostumados a serem vistos. As mulheres nem ligam, se está olhando para elas, elas ficam ali, vê a outra olhando, nem liga, está olhando para ela, nem vê que está olhando, vai embora. Agora, os homens ficaram meio assustados de estarem sendo observados, do tanto que o homem é invisível. Mas essa deu na cabeça dessas feministas, porque as próprias mulheres que fizeram o experimento não alcançaram aquilo que elas esperavam, que era um dia especial. Elas foram comer num lugar, nem deu nada. As outras foram lá numa boate, num lugar de strip, e aí lá naquele lugar de strip, a mulher lá vai mesmo querer tirar algum dinheiro dos homens que estão por ali por perto, mas nenhuma diferença de estar ali, e também o lugar que elas foram. Como é que ali é o lugar onde as mulheres ficam. A mentalidade dessas mulheres assim está completamente errada, fora da realidade, que elas acharam que elas iam chegar num lugar desse e as mulheres de lá iam endeusar o homem, sei lá o que elas achavam, e as mulheres só estavam querendo ali tirar dinheiro, elas sentiram isso, que era só uma questão de troca, de receber, não estava sendo visto, não tinha nada especial. Então, enfim, nem andando comumente na rua, passando discretamente, foi ignorado, é invisível. Lá, comendo num lugar, ninguém notou. Numa strip, lá no lugar de striptease, show de striptease, sim, elas não conseguiram alcançar o que elas esperavam, porque elas não se sentiram especiais, mas se sentiram invisíveis, e foi isso. E aí, homem, o que você achou disso? As mulheres chegaram à conclusão, vivendo um dia, 13 mulheres vivendo um dia,
como homem, chegaram à conclusão de que o homem era invisível. Foi isso que eu concluí do experimento delas. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês irem lá e conferirem. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui sem deixar o seu comentário. Também não sai sem conhecer Criados para Governar, o Método de Cristo e sem ir no Seja Membro. Gente, Criados para Governar e o Método de Cristo já tem um impulso tremendo nesses 2 livros. E já está saindo o 3º. Já tem um impulso grandioso para você a se ajudar como homem, como mulher, como casal, sabe? Porque traz a consciência do que está acontecendo e do que você pode ser no meio de todas essas coisas, como você pode crescer e se livrar de tudo isso que está sendo feito nesse tempo. Mas no Seja Membro tem um material espetacular, vários vídeos que vão mostrar o poder, a capacidade de homem e de mulher. Porque quando a gente mostra a capacidade do homem, a gente fala do papel do homem, automaticamente já se dá para entender qual é o papel da mulher. Mas lá tem sobre a mulher e sobre o homem. Um material riquíssimo para a igreja, para individual, para a pessoa, que nem é nada, mas que você vai ver aquele material e vai trazer crescimento pessoal para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente.